Olá, buscadores. Eu sou o Charles Boeira, coordenador do Grupo de Estudos Teosóficos Filaleteus, filiado à Sociedade Teosófica no Brasil, e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou criando de comentários sobre os meus estudos sobre a obra A Doutrina Secreta da senhora Helena Blavatsky. Para quem não conhece, essa obra em língua portuguesa são 6 volumes, bem extensos, e ela foi publicada em 1888 e apresenta uma síntese de todas as tradições antigas e mais recentes da história da humanidade. Na verdade, a própria senhora Helena Blavatsky não assumia a autoria do material publicado. O que ela fez foi somente, como ela mesma disse, colher as flores mais bonitas do jardim da sabedoria, da tradição sabedoria, e reuni-las em um único buquê e colocar a fita que as une. Então, eu particularmente, de minha parte, considero, talvez, se não a obra, com certeza uma das obras mais importantes da humanidade. Porque ela é nada menos do que o próprio conhecimento acumulado da humanidade, a própria sabedoria acumulada, a própria história da humanidade, trazendo o relato de todos os sábios e santos e cientistas e buscadores e pensadores de todos os tempos. De uma maneira resumida, obviamente, mas por si só bastante completa e complexa, tornando-a, portanto, uma obra, para quem nunca se deparou com ela e nenhuma outra literatura teosófica, às vezes ela não é de tão fácil entendimento numa primeira leitura. E, inclusive, um dos objetivos do estudo dessa obra não é somente a assimilação intelectual dos conceitos. Ela não foi uma obra feita somente para ser compreendida no mental objetivo ou mental inferior, como chamamos na literatura teosófica, mas principalmente estimular nossas outras maneiras de compreensão, como o mental abstrato e o nosso Budi, ou intuitivo, ou inteligência superior. Saliento que os comentários que eu farei nesses vídeos de forma alguma representam qualquer pronunciamento oficial da Sociedade Teosófica. Simplesmente são os meus insights de acordo com a minha vivência e as minhas leituras. Que cada um faça os seus próprios estudos, os seus próprios experimentos e tire suas próprias conclusões de acordo com as vivências e as suas convicções. Então, o que eu farei será somente compartilhar um pouco da maneira como eu vejo algumas questões apresentadas nesta vasta e magnífica obra que é a Doutrina Secreta, que, para quem não sabe, é a principal obra estudada por teosofistas. Existem outras diversas obras fantásticas, existem outros autores incríveis, mas realmente a Doutrina Secreta ela é como se fosse a pedra angular, ela é a principal referência. De certa maneira, todas as outras obras da literatura teosófica giram em torno dela, fazendo comentários adicionais e explicações adicionais sobre assuntos que se encontram originalmente na Doutrina Secreta. Certo? Então essa foi uma primeira introdução. A minha ideia é fazer diversos vídeos curtos abordando somente um tópico. Nesse primeiro, eu gostaria, para não ficar só na apresentação, de trazer já algum tópico para ser comentado, que é quando, na cosmogênese, então os primeiros vídeos eu farei somente em cima da cosmogênese, a qual eu estou estudando novamente. Já estudei ela em outras ocasiões, mas agora retomei os estudos e parece que estou, ou ao menos acho que estou, conseguindo compreender melhor do que quando estudei pela primeira vez, há uns 10 anos atrás. Então, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é sobre o conceito de trevas. Lendo então um trecho do Rig Veda apresentado na obra: não existia nada, nem o claro céu, nem
ao alto a imensa abóbada celeste. O que tudo encerrava, tudo abrigava, e tudo encobria. O que era? Era das águas o abismo insondável? Não existia a morte, mas nada havia imortal. E separação também não existia entre a noite e o dia. Só o Uno respirava em si mesmo e sem ar. Não existia nada, senão ele. E ali reinavam as trevas. Tudo se escondia. Na escuridão profunda, oceano sem luz. O germe, que dormitava em seu casulo, desperta ao influxo e ardente calor, e faz então brotar a natureza una. Tão mal compreendido em muitos momentos, ou o imanifesto, o imanifestado. Então, na doutrina secreta é apresentado que aquilo que tudo é, antes que ocorresse a manifestação ou a ruptura de si mesmo, antes que pudesse ocorrer a dualidade que dá origem ao universo manifestado, havia o imanifesto, que também em muitos momentos é definido como trevas. Ou seja, treva é diferente de sombra. A luz é algo manifestado e, portanto, também transitório, temporário. As sombras é o oposto da luz, porque ela deriva da luz. Eu preciso de luz para gerar a sombra. E tendo luz, nitidamente eu teria sombra. É uma consequência da existência de um, eu vou ter o outro inevitavelmente. Enquanto as trevas, ela é, antes desses dois existirem, ela já existia. Então, quando nós utilizamos o conceito de trevas, estamos falando possivelmente de duas coisas. Ou aquilo que já pré-existia antes da manifestação, o imanifesto, muitos podem chamar de Deus, ou também um termo para nos referirmos àquilo que simplesmente ignoramos completamente. As trevas são aquilo que é totalmente desconhecido. Então, quando nós estudamos a doutrina secreta e outras obras místicas, eu costumo sempre salientar que devemos dar margem, espaço ao desconhecido ou ao mistério, porque é uma prepotência, uma arrogância humana e ao mesmo tempo uma característica do nosso mental objetivo, querer compreender tudo, querer achar que estamos aptos a compreender o infinito. O finito querendo compreender o infinito. A gente tem que ir galgando degraus, a gente tem que ir passo a passo. Nós não iremos compreender todo o processo em um instante, mas a nossa mente quer acreditar que sim. A nossa mente, ela se sente muito desconfortável não sabendo algo. Nós não nos conformamos em não saber, porque nós nos acreditamos com o nosso grande potencial humano, que realmente é admirável, mas nós não temos a prepotência de compreender o todo em alguns anos. Então a gente vai indo passo a passo na humildade, porque a existência é extensa demais. Inclusive a Doutrina Secreta, que é uma obra que a Helena Blavatsky escreveu com auxílio dos mestres de sabedoria, os grandes santos, Mestre Moria e Mestre Kutumi, que foram, para muitos, são os verdadeiros fundadores da sociedade teosófica, ou ao menos os idealizadores, e mesmo assim ela não tem a pretensão de explicar o universo. Toda a doutrina secreta ela gira em torno somente do nosso sistema solar, porque dizem que nós não teríamos, capacidade de, mesmo os mestres, de compreender o que ocorre em outros mundos, além do nosso sistema solar. Que pela lei universal de analogia, a lei hermética de analogia, nós deduzimos que deve seguir a mesma regra. Mas os antigos rishis, os sábios que através do método científico de comparação
conseguiam analisar as questões da existência e disso que é composto a obra Doutrina Secreta. Ela é uma ciência e de aplicação, principalmente prática, e não somente conceitos intelectuais que devem ser absorvidos, mas conceitos práticos que devem ser testados pelo próprio buscador, para que ele tire suas próprias conclusões. Então, a literatura teosófica, principalmente a Doutrina Secreta, ela não nos pede para acreditarmos em nada cegamente, mas ela nos convida a fazer o próprio experimento e testar por nós mesmos. Certo? Então, esses são alguns comentários iniciais. Eu farei outros vídeos, a ideia são vídeos curtos mesmo, fazendo alguns comentários, então, de auxílio para quem se aventurar a estudar esta obra ou demais obras da literatura teosófica. E lembrando que não se contentem com o vídeo e principalmente não se contentem com a minha opinião sobre os assuntos. Que busquem por si mesmos e tirem suas próprias conclusões. E principalmente coloquem em prática os conceitos, porque a teosofia ela é composta principalmente por questões práticas, é uma ciência de aplicação. Então, não é superstição, não é crença, a gente não precisa acreditar, a gente pode questionar. A sociedade teosófica trabalha com total liberdade de pensamento. Dos 3 princípios da sociedade teosófica, o único obrigatório é o primeiro, que é o da fraternidade. Então, o respeito ao próximo. Ninguém pode agredir o outro por não concordar com suas opiniões. Mas estamos totalmente livres para questionar todo o resto. Certo? Então, independente da crença, da religião, ou da descrença, da não crença, do ceticismo ou do fundamentalismo, pouco importa. O importante é caminharmos juntos para tentarmos, na medida do nosso alcance, na medida do possível, compreender o drama humano. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Namastê.